Olá, tudo bem com vocês? Hoje o Visão Trabalhista fala de um tema que infelizmente está na nossa sociedade: a desigualdade entre homens e mulheres. Enquanto muitas mulheres lutam para mostrar que todos somos iguais, há ainda muitas barreiras a transpor. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada hoje é Marilane Teixeira Oliveira, economista e professora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp. E não deixe de participar do nosso programa pelo e-mail contato.imprensa@sindimetal.org.br. Então fica com a gente. Obrigada por estar aqui com a gente no Visão Trabalhista. E a gente vai começar já o nosso papo com a Marilane, que é professora do CESIT e também pesquisadora, e pesquisa muito essa questão da desigualdade de renda, e tem um panorama para passar para a gente, até para a gente entender um pouco mais e se engajar na luta para transformar essa realidade que a gente vive, em que muitas vezes homens e mulheres são tratados de formas tão desiguais, principalmente no trabalho. Então, para começar, eu queria que você me contasse um pouco de que tamanho que é essa desigualdade. Olha, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, ela até se reduziu um pouco nessa última década, mas hoje, em média, as mulheres recebem 75% do salário dos homens. Esse é um dado de rendimento médio, mas quando a gente desagrega os dados, por exemplo, por ocupação, por setores econômicos, as diferenças são muito maiores. As diferenças podem chegar, por exemplo, o salário de uma mulher corresponder a 40% de um salário de um homem. E, por incrível que pareça, a escolaridade, ela poderia ser um elemento que, vamos dizer, aproximaria o salário de homens e mulheres, e não é verdade. E essa é uma diferença que tem se mantido na última década. Então, quando nós comparamos, por exemplo, os salários das mulheres com baixo nível de escolaridade ou sem instrução, os salários delas, em comparação com os dos homens, é muito próximo. A diferença, o salário de uma mulher corresponde a em torno de 85%, quase 90%. Quando se eleva a escolaridade e se chega, por exemplo, a 12 anos ou mais de estudo, a diferença chega a 67%. Então, fica parecendo que estudar não contribui para reduzir as diferenças, porque tem o que a gente chama de um teto de vidro, né? As mulheres, mesmo com escolaridade mais elevada, mesmo sendo mais qualificadas, elas chegam até um determinado teto. Dali elas não passam. Então, por exemplo, quando você compara uma empresa, as funções, ocupações exercidas por homens e mulheres, você percebe que, geralmente, as mulheres chegam, no máximo, a cargos de gerência, por exemplo, no caso dos bancos. Dificilmente você tem mulheres no cargos de diretora, presidenta de um grande grupo econômico, de uma grande empresa, por exemplo. Então, isso para dizer do caso das mulheres que têm escolaridade mais elevada. Mas mesmo aquelas que têm escolaridade, vamos dizer, média, e que entram na empresa com uma função administrativa ou para trabalhar numa linha de produção, o que se percebe é que as mulheres, depois de muito tempo, isso tem estudos, investigações que comprovam isso, elas permanecem exatamente com a mesma ocupação, com o mesmo salário, mesmo no registro, porque muitas vezes elas já evoluíram dentro da empresa em outras atividades, mas o registro de trabalho continua exatamente o mesmo, enquanto que os homens não. E a que você atribui isso? Porque, primeiro que, enquanto mulheres, a gente ouvindo isso, dá a impressão que é melhor a gente parar de estudar
E quando, na verdade, nós mulheres até, não sei se isso é uma forma de preconceito, mas a nossa tendência a buscar um estudo acaba sendo, às vezes, muito maior. Não sei se é por uma questão até histórica, nossa, por todas essas diferenças estarem já introjetadas na gente. Então, como que a gente fura esse bloqueio, e esse bloqueio é gerado meramente por preconceito? Olha, a gente tem várias hipóteses. Tem um caso, concretamente, tem um processo de discriminação. Ainda tem, de parte dos empregadores, uma ideia de que os custos de contratação das mulheres é mais alto, a questão da maternidade, que não compensa investir na qualificação, na capacitação das mulheres, porque elas vão ter uma carreira profissional muito intermitente, vão se licenciar, algumas não vão retornar, o que não é verdade, muito pelo contrário, né? As mulheres estão cada vez mais, em maior número, adiando as suas decisões, inclusive de formar família, justamente por conta do trabalho. Tem uma outra dimensão, que é a própria forma como as mulheres se inserem. Então, a gente percebe, por exemplo, em todos os segmentos econômicos, em todas as ocupações, se compara, as mulheres, exatamente isso como você falou, elas têm escolaridade mais elevada. Elas investem mais na sua qualificação, são mais curiosas, são mais dedicadas, né? Agora, quando vão para o mercado de trabalho, muitas vezes o fato de ter que conciliar com o trabalho da reprodução social, que é justamente com os afazeres domésticos que não são compartilhados com seus companheiros, maridos, faz com que muitas dessas mulheres tenham que optar por trabalhos e empregos mais precários, mas que permite uma conciliação com o trabalho da reprodução social, porque não há compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens e mulheres. Esse é o grande desafio, para dizer, talvez seja o principal desafio para que a gente possa romper com a situação de discriminação. Porque na medida em que as mulheres se inserem no mercado de trabalho e as responsabilidades familiares possam ser compartilhadas, certamente esse empregador ele vai ver nessa mulher, quer dizer, um potencial de trabalho e de investimento na sua profissão, na sua carreira, na sua ascensão profissional, em condições iguais às dos homens. Então, isso implica, inclusive, em rediscutir licença paternidade, licença maternidade, conciliar um período as mulheres se ausentam da licença maternidade, mas por que os homens também não podem ter uma licença paternidade mais ampla e também se ausentarem no trabalho por 3, 4 meses e as mulheres poderem retornar ao trabalho, né? Sim, sim. E até essa falta de compreensão sobre as habilidades e como a gente consegue ser bombril nas diferentes situações, inclusive no trabalho, em casa. Talvez se os chefes compreendessem mais, eles poderiam entender como a gente pode render, inclusive no trabalho e para a sociedade, né? Claro. A gente vai para um curtíssimo intervalo e a gente já volta para esse papo sobre igualdade no mundo do trabalho e como vencer todas essas barreiras. Fica com a gente. Voltamos com Visão Trabalhista e hoje o assunto é a luta contra a desigualdade entre homens e mulheres. Comigo aqui a pesquisadora do CESIT, da Unicamp, a professora Marilena Teixeira. Professora, a senhora estava me falando da falta de compartilhamento de responsabilidades entre homens e mulheres, que é um entrave justamente para tudo isso que a gente quer construir, que é a justiça social, né? E essa semana a gente conversou com uma trabalhadora, uma metalúrgica. Ela se desligou da empresa em 2013, porque ela
estava grávida, ela abriu mão do direito que ela tinha, todos os direitos dela, porque ela fez as contas. Ela estava chegando no terceiro filho, e aí contou todas as despesas que teria com escolaridade e para deixar alguém olhando essas crianças no contraturno das escolas, e falou, não vai, é melhor eu ficar em casa. E hoje ela está em casa fazendo bico. Como que se insere essa situação em tudo isso que a gente está falando? É meramente a falta de compartilhamento de responsabilidade, a culpa é do marido? Olha só, Cristiane, eu acredito assim, que esse exemplo que você traz, ele exatamente faz parte dessa dimensão toda que a gente estava tratando da discriminação. No caso específico dela, na verdade, combina uma série vamos dizer, de elementos. Um deles é, inclusive, a ausência de políticas públicas, porque provavelmente, se ela tivesse acesso à creche, e creche próxima da moradia, ela com certeza não enfrentaria. E o déficit de creches no Brasil, ele é muito grande. Nos últimos 12 anos, dobrou a oferta de creches no Brasil. E mesmo assim, se avalia que só depois de 2030 que vai se conseguir garantir creche como um direito para todas as crianças. Então, no geral, como as famílias, as mulheres no caso, né, elas vamos dizer, administram, ou é através de arranjos familiares, um parente, a mãe, uma irmã mais velha, às vezes filhos mais velhos, uma vizinha que, sem estrutura nenhuma, toma conta das crianças do bairro, ali da rua, da região. A parte das mulheres, e não podemos esquecer disso, hoje quase 38% das mulheres são chefes de família, ou seja, são mulheres que têm sua responsabilidade, o cuidado com os seus filhos, unicamente dela, porque não contam com nenhuma pessoa, não tem um companheiro, marido, para que possa lhes auxiliar. Por outro lado, tem isso que você fala, tem esse elemento cultural que nós precisamos enfrentar. O compartilhamento das responsabilidades familiares, ele tem que ser de homens e de mulheres. E nós podemos, inclusive, começar a mudar isso nas próprias negociações coletivas, nas campanhas salariais. Por exemplo, quando você olha uma pauta de reivindicações, geralmente, todos os temas relacionados com as mulheres estão ligados à maternidade. E sempre as licenças são sempre concedidas para as mulheres. Por que os homens também não podem ter licença paternidade um pouco mais ampla do que atualmente está em vigor, que a lei estabelece 5 dias apenas? Por que os homens também, que são pais, eles também não podem ter dias de folga livres para levar os filhos ao médico, para levar os filhos à escola? Então, é um conjunto, políticas públicas e, ao mesmo tempo, também a ação sindical que vai, vamos dizer, se somando no sentido de buscar enfrentar esse cenário de desigualdade e discriminação que ainda persiste em nossa sociedade. E aí a ação sindical, que é o nosso feijão com arroz aqui, que a gente sempre tenta incentivar, muitas vezes a mulher acaba tendo como um certo obstáculo todas essas tarefas que ela tem, a dupla, tripla, quádrupla jornada. Isso. Como que a gente pode dar um recado para essa mulher de incentivo, para fugir de todas essas barreiras que primeiro começa com a gente, né? Claro. A primeira coisa é entender que essa responsabilidade não é só dela, que não há uma naturalização de que as responsabilidades da família, pelo cuidado dos filhos, da casa, é das mulheres. Isso não é verdade. Então, a primeira coisa é romper com essa naturalização, desnaturalizar isso, enfrentar esse debate dentro de casa com a família, inclusive, com o marido, com os filhos, e começar a dividir tarefas. Agora, as mulheres, elas precisam também fazer um movimento para fora, mas também é interior, porque as mulheres também internalizam
essa ideia de que são apenas elas que conseguem ter atenção suficiente, o cuidado, que nenhum homem vai conseguir Sim. realizar aquela tarefa da mesma forma que ela. E isso não é verdade. E aí não educa, né? Exatamente, inclusive com a educação, a educação dos filhos não pode ser uma responsabilidade só dela, e ela também tem que mudar a sua maneira de educar, porque muitas vezes educa homens e mulheres, filhos e filhas de forma diferente, porque também foi educada dessa forma. Então você tem que romper com essa lógica, com esse traço, que ele não tem nada de natural. Agora me diz uma coisa, a gente está quase terminando o nosso bloco, infelizmente, né? Porque o papo está muito interessante. É ideológico esse preconceito? Ele tem uma base que tem a ver também com o nosso sistema? Tem uma base material e econômica, porque o sistema ele se beneficia pelo trabalho gratuito realizado pelas mulheres no âmbito das famílias. Porque enquanto o trabalho é feito de forma gratuita pelas mulheres, os capitalistas, os empresários podem pagar salários menores para os homens, porque uma parte do que é necessário para a reprodução da força de trabalho é feito gratuitamente, e o Estado também se omite, porque ele não precisa fornecer políticas públicas, não precisa oferecer políticas públicas, porque parte disso é feito no âmbito familiar, doméstico, inclusive, não só com relação aos cuidados, ao fazer doméstico, mas inclusive em relação ao cuidado com os idosos, os cuidados com os doentes, que são muitas vezes atribuições que são dadas às mulheres. Então, porque é natural e porque ela faz parte da sua natureza feminina, como é o que se costuma dizer. Tem que romper com essa característica que teoricamente é dado Claro, como exatamente. um dado social para a gente. Exatamente. Então, é cultural, então tem que romper, e também tem uma base econômica e tem uma base cultural. E a base cultural se faz com educação, se faz com conscientização, se faz como, por exemplo, esse que nós estamos fazendo agora, né, esse trabalho, esse esforço. Provavelmente aquelas que estão nos assistindo, elas, quando voltar às suas tarefas domésticas, ao seu trabalho, elas provavelmente vão pensar por que não há naturalidade nenhuma pelo fato de só eu ser responsável por esse trabalho, e por que ele não pode ser compartilhado, e por que outras pessoas se beneficiam disso, né? Então essa reflexão ela é muito importante para a gente mudar. Não tento galgar mais posições. Exatamente, melhorar a minha inserção no mercado de trabalho, procurar um trabalho que condiz mais com a minha própria qualificação. Muitas fizeram um curso universitário, se formaram, investiram numa profissão, numa qualificação e abandonam isso para cuidar dos filhos em casa. Coloca o canudo na gaveta. Exatamente. A gente tocou num outro assunto com esse exemplo da metalúrgica, que foi a própria questão da gestação. A gestação sendo colocada como um empecilho para que a mulher possa exercer todos os seus direitos, inclusive o seu direito ao trabalho. Até que ponto as empresas enxergam essa questão como um empecilho, e até que ponto a mulher pode trabalhar para demonstrar isso socialmente, que não é um empecilho, é um direito, inclusive, de você ser mãe. Claro, exatamente. E eu acho que o grande desafio é justamente porque as empresas tratam a maternidade como algo do espaço do âmbito privado. E que a decisão de ter filhos ou não, e em que momento da vida, é de responsabilidade unicamente das mulheres e de seus parceiros, né? E que, portanto, as empresas se sentem no direito de avaliar se lhes interessa ou não ter profissionais nessas condições. Agora, é uma contradição, porque ao mesmo tempo em que o sistema, né, o capitalismo, as empresas, necessitam da força de trabalho para continuar reproduzindo o próprio sistema, você também não pode colocar empecilhos e obstáculos às decisões das mulheres de terem filhos, porque as mulheres, cabe a elas a decisão. Então, se elas colocam, por exemplo, a profissão, o trabalho
à frente disso, muitas delas, inclusive, decidem não ter filhos porque decidem investir. Então, essa contradição, ela não pode existir. A decisão de ter filhos, a decisão pela maternidade, não pode ser um obstáculo à decisão das mulheres de quererem ter uma profissão, de almejar ter ascensão profissional, de poder ter seu rendimento, ter sua autonomia econômica. Na verdade, e como é que você resolve isso? Justamente tirando essa ideia de que a responsabilidade pela maternidade é unicamente das mulheres. As mulheres são responsáveis, em aspas, mas os maridos também, os seus companheiros também, né? Então, por isso que a gente luta pela aprovação da Convenção 156 da OIT, que é justamente sobre o compartilhamento das responsabilidades familiares. Como existe em vários países da Europa, os países mais desenvolvidos. Como está essa tramitação? Qual que é a sensibilidade do parlamento para isso? Hoje tem uma discussão que foi aprovada no Senado de ampliar a licença paternidade, mas não é ainda o suficiente para que realmente isso possa ser compartilhado. Eu acho que ainda é um desafio, porque tem muitas mulheres, por incrível que pareça, que não gostam da ideia de ter maridos em casa durante esse período, porque sentem que eles só vão atrapalhar, que não vão colaborar. Então, nós também precisamos mudar essa mentalidade, essa cultura, né, das mulheres identificar no sexo masculino como sendo seres incapazes de ter responsabilidades com as tarefas domésticas e também mostrar para os homens que isso também faz parte da responsabilidade deles. É desta forma que nós vamos conseguir mudar a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Quando os empresários, os capitalistas, perceberem que a inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho não faz a maternidade, o cuidado com a reprodução social, não faz absolutamente nenhuma diferença ser homem e ser mulher, porque ambos têm iguais tarefas e responsabilidades sobre isso, né? O papo, com certeza, rende muitos outros programas e a gente tem certeza que a Marilena vai voltar para conversar com a gente, tanto aqui no nosso programa quanto no Visão Trabalhista impresso, que você também tem acesso no nosso site e, com certeza, vai render muito mais. Então, Marilena, se você, por favor, se você quiser fazer mais alguma consideração, fique à vontade. Eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com o programa, para mim foi uma honra. Eu gosto muito de falar desse tema, de tratar desse tema, e principalmente nesse mês de março, né, que é um mês, não é um mês de comemoração, é um mês de reflexão, porque foram muitas as mulheres que lutaram, né, para que hoje se tivesse uma situação de maior igualdade e de maior oportunidade às mulheres no mundo do trabalho. Mas ainda tem muita coisa a se fazer. E acho que um dos grandes desafios é esse, é romper com as desigualdades salariais. E acho que cada trabalho, programa, as atividades que se fazem no mundo do movimento sindical contribuem muito para que isso seja alterado de forma positiva. A gente agradece muito a participação da Marilena aqui no nosso programa e a gente vai para um rápido intervalo para, no próximo bloco, você dar uma olhada no que a população de Osasco falou sobre desigualdade no mundo do trabalho e como vencer todos esses desafios. Volta com a gente. Voltamos com Visão Trabalhista. Como o assunto do nosso programa hoje é a desigualdade entre homens e mulheres, o sindicato não pode deixar de te fazer um convite, participar da vida do sindicato. Vamos ver o recado da nossa diretora Gleide Sodré. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, já há alguns anos, faz uma ação de fortalecimento das discussões sobre as questões de gênero no mundo do trabalho e também na sociedade. Então é muito importante que você venha compor conosco esse coletivo. As ações do sindicato são para o fortalecimento das mulheres trabalhadoras da base e que também são multiplicadoras fora do seu âmbito de trabalho, que sabem chamar as suas companheiras
para a luta, para a busca da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. E claro que para esse fortalecimento a gente também conta com a participação dos companheiros, dos nossos companheiros de fábrica, da sociedade, na sua conjuntura, como um multiplicador, como um fortalecedor dessas ações. Então, venha compor conosco o coletivo de mulheres Sindimetal, venha participar efetivamente das ações que nós desenvolvemos aqui no sindicato, aos sábados, durante a semana, sempre que há público, a gente faz então as nossas rodas de conversa, as nossas reuniões, para que a gente possa discutir a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, bem como todas as temáticas que envolvem as relações de gênero. Então, para nós é muito importante que você esteja junto conosco. Nos procure, curta a nossa página no Facebook para que você possa se informar sobre as nossas atividades e sobre os nossos encontros. Venha discutir gênero conosco, venha fortalecer as ações que a gente desenvolve aqui com muita responsabilidade para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. E a gente foi para as ruas de Osasco perguntar para as mulheres se elas sentem essa desigualdade. Vamos ver o que elas disseram? A mulher sempre ganha menos do que o homem, por mais que faça a mesma, que trabalhe no mesmo setor, que desenvolve o mesmo trabalho, por exemplo, né? Por exemplo, motorista de homem, motorista é uma mulher, tem homem. Numa empresa, a mulher exerce o mesmo cargo do homem, sempre ganha menos, né? Várias empresas pagam menos e a mulher é sempre mais discriminada, sofre mais violência, né? Mais do que o homem. Eu acho muito triste, porque a mulher ela é tão capaz quanto o homem, hoje em dia. E na era que nós estamos, ter essa desigualdade chega a ser cômico. A mulher, eu acho que ela tem que se impor mais. Ela tem que olhar mais para dentro dela. Ela não pode ficar assim com o pensamento muito avoado. Ela tem que se olhar mais para dentro, procurar o ela dentro dela. Para ela criar forças, para quando abrir a boca falar a palavra de peso, para ela ser respeitada. No século XXI, acho que isso ainda é um absurdo, esse tipo de coisa. Porque a gente não tem diferença nenhuma, homem e mulher. A gente é ser humano, por dentro a gente é a mesma coisa. Então, acho que não tem que ter diferença entre a gente, só porque mulher é mulher e homem é homem. Bom, fica claro que os desafios são grandes e que essa luta depende de todos nós para ser vencida. É preciso transformar desde a criação dos nossos filhos até as relações de trabalho e as próprias formas como as políticas públicas veem o homem e a mulher. E se você quer mais informações, visite o nosso site www.sindimetal.org.br. Lá você tem acesso a este programa e a todos os demais. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e contamos com você no próximo Visão Trabalhista. Tchau!